fazer uma função aqui que a gente vai poder acessar um URL, passar um parâmetro para ela, e esse parâmetro vai ser adicionado lá ao nosso banco, certo? Então, vamos lá fazer essa função, né? Como a gente está aqui num projeto Node, né? E a gente vai enviar essa informação para o Firebase, essa função vai ser exportada, né? Então, vamos lá no Exports, né? E vou chamar essa função de adicionar mensagem, certo? Eu misturo o português com o inglês para ficar mais fácil de entender o que cada coisa está fazendo e para você saber também que essa parte que tem em português está em português porque você pode escrever de qualquer jeito, você sabendo o que você está fazendo, certo? Então, está aqui a minha variável que eu estou exportando e eu vou instanciar ela dentro de uma função lá do Firebase. Então, em que situação essa adicionar mensagem seria útil, certo? Essa adicionar mensagem seria disparada toda vez que determinado URL fosse acessada, certo? Então, essa função não está relacionada a um trigger, por exemplo, certo? Ela está relacionada a um acesso de um request no URL. Então, a gente vai usar o onRequest, que está lá no nosso objeto functions, para fazer essa chamada, certo? Então, eu vou dizer que export adicionar mensagem é igual a functions, que é o nosso objeto aqui, e vou chamar, né, o HTTPS do functions, certo? Isso daí indica que dentro do nosso functions, acho que isso está errado, né? Opa! Functions. Dentro do nosso functions HTTPS, certo? A gente vai utilizar ele para fazer a chamada, certo? E quando a gente tem esse HTTPS, a gente vai usar o onRequest. Então, o Firebase, a API do Firebase é famosa por a gente estar sempre utilizando uma coisa bem verborrágica e bem fácil de entender, mesmo sem comentário. Então, veja que coisa bonitinha e fácil de entender. Toda vez que tiver um request via HTTPS, certo? A gente vai chamar uma função. E essa função é quem adicionar mensagem, certo? É bem verborrágico, bem fácil de entender. Aqui, certo, a gente vai ter a gente vai passar uma promessa de parâmetro, certo? Que os parâmetros que vão entrar é a própria request e a resposta, né? A função de resposta que a gente vai utilizar quando essa função for disparada. E baseado nisso, a gente vai rodar determinado código, né? Vou pular a linha aqui para ficar mais fácil de entender. E aqui que a gente vai começar a mágica. Até agora isso é normal, isso aqui é padrão, qualquer função que a gente for fazer é basicamente isso aqui. E aqui dentro que a gente escreve aquilo que a gente tem vontade de fazer, certo? Então, o que é que a gente vai fazer agora? Como disse, essa função, a ideia dessa função é quando a gente acessar um URL, a gente passa um parâmetro e esse parâmetro seja adicionado à nossa estrutura de dados lá no banco de dados do Firebase, certo? Então, o que a gente vai fazer aqui? Acessou o URL, pega o parâmetro, pega o valor desse parâmetro e adiciona o valor desse parâmetro lá no banco, certo? Então, primeira coisa, vamos pegar o parâmetro. Constante, const. Vamos chamar aqui de original, porque esse é o valor original. Futuramente, a gente vai formatar ele, então, se esse nome é útil, vocês vão ver por quê, certo? Mas, de novo, pode ser qualquer nome. E eu vou chamar aqui o meu objeto rec, que representa a minha request,
E eu estou fazendo, né, recebendo parâmetros, então eu estou recebendo uma query na minha request. E aqui nessa query eu vou ter um objeto que vai ter diversos objetos filhos, dependendo dos parâmetros que eu estou passando. Então eu vou dar rec.query.texto. Vocês vão ver para que a gente vai usar esse texto aqui já já, certo? Dado que eu tenho agora a string que eu quero passar, né? A gente vai fazer o quê? A gente vai justamente adicionar essa string no nosso banco, certo? Então agora eu estava chamando só o functions, agora eu vou chamar o meu admin, porque no meu admin eu tenho acesso ao database do Firebase, certo? Então, agora que eu estou no banco de dados, para quem já trabalhou com Firebase, sabe o que a gente vai fazer, que é trabalhar com referências, certo? Então, eu vou fazer uma referência a, por exemplo, barra mensagem, certo? E vou dar push num objeto que vai estar aqui no nosso, vai ser filho de message, certo? Para quem não sabe a diferença principal, eu poderia, por exemplo, estar fazendo isso aqui, certo? De colocar texto e passar diretamente o valor para cá. Quando eu dou um push, isso lá no Firebase gera um identificador único, tá? Então, isso é extremamente útil, principalmente por questões de segurança, certo? Então, eu estou aqui com o meu push e eu vou dizer aqui que vai ser um filho de message e dentro desse filho vai ser um objeto que, na tupa dele lá, o original, vai receber original. Original é o valor lá da minha estrutura de dados do Firebase. E esse original aqui nada mais é do que esse original aqui, certo? Aqui já estamos aqui com a nossa referência, certo? E a gente vai fazer resolver essa promessa aqui quando a gente coloca esse valor lá no nosso banco, tá? Então, agora aqui está o database ref message e a gente dá um push. Aí, o que a gente vai fazer agora? Tá? A gente vai passar o snapshot, certo? Isso aqui, na realidade, é opcional. Mas por que é bom? Porque como a gente está fazendo um request em HTTPS, o servidor vai esperar um retorno, né? Seja quem está fazendo a chamada, vai esperar algum tipo de retorno. Então, é bom a gente dar algum retorno HTTP, né? Para essa informação vir com alguma coisa que faça sentido. E também para eu mostrar uma coisa legal para vocês, né, que serve para a gente organizar a nossa informação. Eu vou passar aqui o snapshot. E o snapshot, para quem não sabe, por convenção, é aquele objeto que tem os valores do Firebase. A gente chama de snapshot porque, por convenção mesmo, todo mundo, um dos exemplos, sempre vai utilizar isso, porque ele não é exatamente o valor, ele é justamente o snapshot. A gente consegue saber, por exemplo, com esse objeto, qual o valor atual do que está no banco e o valor antigo, por exemplo, que estava lá e que foi alterado, certo? Então, a gente está aqui com o nosso snapshot e aqui dentro a gente vai fazer a chamada do nosso retorno, né? Chamar de callback não é exatamente isso, mas fazer de conta que é, porque ajuda a entender. Aqui, né, isso significa o quê? Que quando essa função rodar e a promessa for aceita, né, que é o primeiro parâmetro do demo, ele vai executar o que está aqui, certo? E para ter uma desculpa da gente usar o nosso objeto de resposta, certo? A gente vai usar o redirect para dar uma mudança de direcionamento temporário aqui para o nosso próprio banco de dados, certo? Ou seja, quando eu fizer essa chamada aqui de adicionar mensagem,
o próprio retorno dele vai direto lá para uma página do meu banco. Vocês vão ver isso acontecendo e por que acontece já já, certo? Vai fazer mais sentido quando vocês verem funcionando. Aqui no segundo parâmetro, primeiro a gente passou a resposta do HTTP. No segundo parâmetro, a gente vai pegar o snapshot.ref. Tá? E aqui está a nossa adicionar mensagem, certo? A gente importou o que deveria, inicializou o aplicativo, adicionou as informações do config do Firebase na nossa aplicação, exportou a função. Na função a gente disse que ela é parte de functions, usa o HTTPS e vai ser executada toda vez que tiver um request via HTTPS. A gente recebe de parâmetro o request e a resposta do próprio Firebase, né, o objeto response. E toda vez que ela for executada, eu vou pegar um texto de uma query e salvar ele em determinado lugar no banco. E quando isso acontece com sucesso, ele vai redirecionar para mim para o meu próprio database usando essa referência. Tá? Agora que isso aqui está feito, certo? Primeira parte, a gente pode vir aqui e chamar o nosso famoso Firebase Deploy, né? Que é justamente o que a gente usa para enviar lá nossos arquivos de hosting, né? E também agora nossas Cloud Functions direto para o Firebase, certo? Então vamos dar aqui o Firebase Deploy e torcer para que ele envie e para que eu tenha escrito, né, o código certo. Se não, vamos ver aqui o erro que vai dar e tentar resolver, né? Enquanto nesse meio tempo, né, vocês podem ir aí no Twitter perguntar alguma coisa, ir aí na live perguntar alguma coisa, porque por hora é esperar um pouco mesmo, tá? Vai demorar menos do que parece. Então, uma musiquinha de elevador, né? Joselito? Oi. Ótimo. Cara, algumas pessoas estão falando aqui da questão das nossas fotos estarem aparecendo. Você sabe onde é que a gente tira essas imagens aqui para aumentar a fonte para elas? Sério que tá pequeno. Que o Rodolfo mandou aqui. Tá pequeno para ele. Eu não entendi bem como é. O Rodolfo tá falando que nossas fotos estão aparecendo no YouTube. Aí, no caso, você sabe dizer aqui como é que eu faço para tirar isso? Para ficar melhor para a visualização da galera? Rapaz, é a foto embaixo aí que tá dizendo? A foto embaixo. Te juro que eu não sei. Se eu soubesse, eu realmente falava. Mas eu acho que ela só aparece aqui embaixo, né? Não tá tão... ela só aparece embaixo. Mas eu acho que não vai impedir tanto, não. Porque sempre estou usando do meio para cima agora. Se impedir, a gente vê. Mas eu acho que a fonte tá grande, né? O suficiente, né? Não, eu estou aqui acompanhando pelo YouTube, estou no celular também, tá tranquilo. Eu sugiro, se tiver como, né? Eu já aumentei a fonte, mas se tiver como você que está acompanhando, você colocar em full screen ou em modo teatro aí no YouTube, que vai ficar melhor de ver, né? A fonte já está bem grande aqui na tela. Certo? Pronto. Vamos lá, continuar, deu deploy aqui, por incrível que pareça, certo? Então, pelo menos esse código aqui está compilando em teoria, né? Então, ele disse aqui, olha, o nosso hosting URL é esse aqui. Eu vou até clicar para ver o que acontece, porque eu não me lembro. Pronto, que eu não coloquei nenhum index aqui, então ele vai dar por padrão mesmo do Firebase, né? Mas, agora que a gente tem Cloud Function, certo? Ele já disse aqui, ó, function URL, certo? Adicionar mensagem, que é justamente, né, o valor que a gente colocou aqui. O endereço da Cloud Function é esse aqui, né? O S central, essa porra aqui, né? Pronto.
e no final, né, barra adicionar mensagem, certo? Então, ó, o que acontece aqui se eu acessar direto? Vou tentar acessar direto aqui e justamente dá erro, né? Por que dá erro? Porque eu disse que ia passar um parâmetro aqui, né? Eu disse, ó, request.carry.texto. E é para isso aqui que a gente vai usar esse texto, que a gente vai passar ele na carry. Se eu não estou passando nada, né? Não faz sentido ele tentar executar alguma coisa. Não passa nenhum texto para ele passar, né? E por que está esse erro aqui feioso e ceboso? Justamente porque aqui no DEN eu só passei o parâmetro, né, a primeira função de retorno da minha promessa. O DEN tem dois parâmetros, o parâmetro de sucesso e o parâmetro de fracasso, né? Lembrando sempre que fracasso não é a mesma coisa de erro, né? Então, às vezes, o esperado é um fracasso acontecer, mas como o esperado aqui é que tem um sucesso, então ele não rodou esse código aqui, ele dá fallback para esse código padrão, que é em plain text mesmo, avisando que deu ruim, né? Então, como eu disse, ó, aqui eu digo que a gente vai fazer uma carry na nossa request e é texto. Então, eu vou aqui no adicionar mensagem, eu vou passar o parâmetro texto. Certo? E vou botar aqui. Olá, GDG Salvador. Tá? Olá, GDG CC. Eu não vou apertar Enter, tá? Porque eu quero mostrar duas coisas. Deixa eu ver aqui no Storage, se ele está limpinho. Storage não, perdão. Database, eu sempre confundo, que eu sou retardado. Está aqui limpo, certo? Nu, completamente nossa estrutura de dados está vazia. Eu vou apertar Enter aqui e vou mudar para cá. Vamos ver o que acontece. Olha aí, o message, né, foi criado aqui, né, justamente esse message. E como eu disse, né, vou expandir aqui, a gente está usando o push. Toda vez que a gente usa o push para enviar um objeto, ele gera aquele D maluco do Firebase para a gente, certo? E expandindo aqui, eu vou ter aqui justamente o original, que é Olá GDG SSA, certo? Que foi o parâmetro que a gente passou. Aí agora eu vou mostrar aquilo que eu falei do nosso redirect. Deixa eu entrar aqui de novo no URL, tá? E vou passar aqui Olá, tá? Olá GDG Salvador. E agora eu não vou mudar não. Vamos ver o que acontece aqui? Olha que interessante. Foi aceito a query, correto? E, como eu disse, ele está pegando a própria referência, né, que é o nosso snapshot ref, e está redirecionando a URL para o nosso banco, certo? Eu poderia, por exemplo, fazer isso aqui, né, de redirecionar ele para outro site, se eu quisesse. Isso aqui é escolha sua da sua API, tá? Eu só usei esse exemplo para demonstrar que a gente pode. E é importante frisar que isso aqui só funciona, né, porque a gente está acessando a URL como admin, a gente não está passando token nenhum, e o meu database rules só diz que eu só consigo escrever e ler, né, se eu tiver autenticado. Isso significa, por exemplo, que se eu tentar abrir aqui uma janela anônima e tentar adicionar uma mensagem aqui, Olá GDG SSA, teste anônimo. Carregar aqui, ele pede, tá vendo, o acesso, né, à autenticação do Google, né? E é claro que ele faz a chamada, né? Mas o usuário ele não tem acesso ao próprio banco de dados, certo? Isso daqui, quando é alguma API externa, faz mais sentido para poder redirecionar, mas apesar de a gente pegar essa referência, o nosso banco de dados do admin está seguro, ninguém vai ter acesso a essa informação. Então, se for algo bem secreto mesmo, que não possa ser acessado, eu recomendo redirecionar para
isso daqui, tá? Mas isso aí é escolha de design da sua API, tá? Então, né, a gente já fez todos esses testes aqui, cada um com seu IDzinho único da massa. Vamos apagar tudo aqui. Excluir aqui nossos rolês. E eu já fiz a minha função adicionar mensagem, né? Então agora, né, vamos fazer a terra prometida, né, que é a função que modifica esse valor. Isso aqui já é uma coisa que a gente não podia fazer sem ser a própria API REST, porque aqui eu estou modificando do jeito que eu bem entender. Para fazer uma chamada no servidor, estou fazendo um get simples e ele está adicionando informação no banco, né? Isso é só um exemplo, não que isso seja uma coisa realmente que a gente vai fazer no mundo real, mas isso aqui é só um exemplo de que a gente pode fazer agora, certo? E agora vamos fazer um modificador, né? Que é a segunda situação mais básica que a gente pode executar, tá? Então, vamos fazer outra função aqui. E a gente vai continuar a fazer aqui no index.js, né? Porque, como eu disse, como é que ele sabe aqui, ó, que essa função é uma Cloud Function? É justamente por causa daquela estrutura de dados que eu tinha comentado para vocês antes, né, da nossa pasta. Quando a gente vê aqui no index, tá a nossa lista, né, das nossas chamadas de mensagens. Ou seja, a gente pode até importar outras coisas, pode encapsular outras funções externas que estejam em outros arquivos, mas ao menos a nossa chamada oficial tem que estar nesse index.js, tá? Então, né, vamos fazer aqui a nossa segunda função, né, que ela vai fazer o quê? Já está armazenado o nosso valor, ela vai pegar toda vez que a gente for executar acima, modificar, né, o nosso banco, toda vez que tiver um nó novo lá aqui no nosso ref de mensagem, essa função vai ser executada e ela vai adicionar nesse nó a versão modificada do nosso texto. No caso que a gente está lidando aqui, a gente vai simplesmente rodar o uppercase, né? Então, vamos de novo fazer outra função. Exports. Transformar uppercase, né? E aqui, a gente vai continuar a chamar um functions, né? Só que reparem, o primeiro, como eu disse, a gente está fazendo uma chamada, né? Toda vez que tiver um request via HTTPS. Isso aqui não é a mesma coisa. A gente vai fazer o quê? Toda vez que tiver uma alteração, né, no banco de dados, tiver uma escrita, né, em determinada parte do nosso banco, a gente vai executar essa função, o bloco de código dessa função. Então, eu não posso estar usando o HTTPS aqui também. Quem é que eu vou usar aqui? Justamente, já que eu estou lidando com o banco, a gente vai usar o Functions Database, né? E aqui no Database, tal qual, né? Apesar de não ser a mesma sintaxe, mas é tudo primo, a gente vai também integrar uma referência do nosso banco. Então, eu vou em Database, Ref, mesma coisa aqui, Message, né? E eu vou pegar, como eu estou usando o Push, ele está gerando ID para mim, eu vou usar o Push ID, isso é da própria API, tá? E vou pegar o valor do nosso texto. A gente está salvando como lá? Eu apaguei aqui porque eu sou burro, mas a gente sabe, né? A gente viu que message gera o ID e dentro da nossa tupla tem o valor original. Então eu tenho que usar o original aqui também, certo? Para eu poder pegar a mesma estrutura de dados que a gente está usando lá no outro caso. Agora que a minha referência está pronta,
como eu disse, toda vez que tiver uma escrita aqui, eu vou executar essa função. Então, eu vou usar o onWrite, que recebe o evento de parâmetro, tá? E vai rodar o nosso bloco de código, certo? Então, de novo, certo? Tudo com paciência. Quando a gente está aprendendo, sempre é bom. Eu gosto muito de que as pessoas entendam por que é que elas estão fazendo cada coisa, né? Não simplesmente repita o código. Veja como faz sentido, né? Toda vez que tiver um onWrite, nessa referência aqui, no meu banco de dados, eu vou fazer a chamada de uma função, e essa função é a transformar o uppercase, certo? É bem simples, né? Depois que você pega o jeito, é só você ir de trás para frente e entender o que é que essas coisas estão fazendo, né? E agora que eu tenho um evento aqui, certo? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o valor que já está escrito, certo? As funções são independentes. Isso aqui não está relacionada com a função de cima, né? Porque isso daqui modifica meu banco e isso aqui é executado toda vez que tem uma escrita em determinada parte no banco. Então, sendo essa função ou não que adicionou a informação, é indiferente, o transformar o uppercase vai executar, certo? Então, eu vou pegar o valor atual que está lá no meu banco, certo? E vou transformar esse valor usando o uppercase, né? E vou criar, né, um objeto novo, né? E colocar esse valor modificado lá no meu banco, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que pegar é o valor, certo? Então, eu vou pegar aqui, ó, o mesmo original, né? Desse daqui de cima, só que aqui eu não estou recebendo nenhum parâmetro. O meu próprio evento, né? Ele vai passar essas informações para mim, certo? Porque eu estou capturando o evento de escrita, certo? E dado que eu tenho um evento de escrita, eu vou dizer, ó, evento, eu quero as informações, então eu vou pegar o data e vou pegar o valor atual, que é o val, né? Isso aqui bem conhecido toda vez, né? A mesma coisa com o snapshot. O snapshot, toda vez que você quer pegar o valor atual, a gente usa o método val, né? Aí, agora que a gente tem, né, esse valor original, né? A gente vai pegar e modificar o nosso valor original. Eu vou dizer que a minha variável, certo? Por exemplo, o valor novo é quem? O original do uppercase. É assim, não? É assim, né? Isso. O verdinho, eu espero que seja assim. Se não for, vai dar pau. A gente vai descobrir, né? Eu acho que é assim. Eu fiquei na dúvida agora. Deixa eu ver. Botar no Google, que é isso que a gente faz. Uppercase. Aqui. Pior referência da internet, W3 Schools. Mas, né, embaixo está o Developer Mozilla. É uppercase com C maiúsculo. Então, beleza. Azulzinho. Aí tá certo. Uppercase. Pronto. Agora meu valor novo, né? Tá o valor aqui modificado. Certo? Deixa eu ver aqui se isso vai dar pau ou não. Eu vou botar aqui um emoji. Vou pegar aqui. Vou pegar de um cavalo. Aqui, que bonitinho. Pegar aqui. Excelente. Perfeito. Então, ó, aqui no valor novo, ele vai pegar o original, vai dar o uppercase e vai concatenar que o emoji aqui desse Joker, né? Correndo no seu cavalinho amigável, né? O pé de pau. E, beleza, até agora, né? Eu peguei o meu valor original, modifiquei ele, mas eu não fiz porra nenhuma ainda, né? Eu tenho que salvar lá no meu banco, né? E adivinha só, né?
a gente vai usar justamente, de novo, o nosso database, certo? Mas a gente tem uma diferença aqui, que a primeira, né, a gente está fazendo uma chamada via HTTPS e a gente usa o admin, né, para fazer essa alteração. Aqui a gente já está no database, então a gente não precisa dessa novela toda, certo? A gente já pode usar o nosso próprio database porque a função já é interna dele, certo? E justamente, lembra que isso daqui, né, é uma promessa, certo? Então, ao invés de a gente enviar ou fazer essa modificação, a gente vai dar isso como retorno à nossa chamada, porque isso aqui executa toda vez que um onWrite é escrito, certo? Joselito? Não, um minutinho, pessoal. Acho que o Joselito, o microfone dele deu problema. Joselito? Microfone, ok. Pronto. Voltou. Última parte. Pronto. Qual foi a última parte que pegou? Pronto. Desde quando você começou a escrever a linha do delete? Do qual? Do código delete. Você estava escrevendo delete ali, tinha parada. Do que? Repete, que tá bem baixinho, desculpa. Pronto. Ali, a partir do delete. Aí, a partir dessa aqui, linha tá. aí. Então foi pouco. Tá, voltando. Pouco. Como eu disse, né, se a gente quiser deletar lá um elemento do DOM, a gente não consegue deletar ele mesmo, mas a gente consegue chamar o pai dele para deletar o filho, né? Em HTML a gente tem dessas coisas. E a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? A gente vai chamar o nosso pai, né? Porque eu pegando aqui data.ref.parent, eu estou acessando esse cara aqui, certo? E aí eu posso adicionar um child, que é o uppercase, e dizer que o valor do uppercase, né, é o valor novo. Certo? E aí, né, tá terminada a nossa função, né? Se ela tiver certo, claro. Eu botei o mesmo aqui, deixa eu colocar um valor, sei lá, modificado. A gente tem um original aqui, vamos dar modificado. Então, eu estou aqui com o meu transformar uppercase, né? Eu coloquei o nome dela, mesma coisa, né? Toda vez que tiver um escrito aqui no nosso banco, eu vou pegar o valor original, estou criando aqui um valor novo, né? Que estou colocando tudo em maiúscula e adicionando o emoji do Joker, e estou retornando esse valor, certo? Para o meu próprio banco e colocando um nó novo que vai ser irmão desse original com o valor novo, certo? Fiz aqui a minha função, certo? E aí agora é só dar o famoso Firebase Deploy. Vamos esperar aqui.
preparando funções, está dando upload. Já empacotou, incríveis 13 KB. Já deu upload lá no nosso diretório. Ó. Ele atualizou, adicionar mensagem, mas ele nem sentido alterar o código, né? Ele sempre vai dizer que atualizou, porque ela está aqui, mas ele está criando agora, tá vendo? Ó, transformar o uppercase, certo? Já notou que eu tenho meu transformar o uppercase aqui. Pronto. Criado com sucesso, foi atualizado com sucesso e todas as funções deram deploy com sucesso. Isso não significa também que ela está funcionando. Significa só que o código dela faz sentido, né? Então, ó, pode ver aqui que não está aparecendo o transformar o uppercase. Por quê? Porque isso é uma função interna, né? Eu não tenho nenhuma, não faz sentido eu ter uma URL de acesso para o transformar o uppercase, justamente porque ele está trabalhando direto com o database. Né? Então, eu podia chamar de bolinha aqui. Né? Eu sabendo o que eu estou fazendo, isso aqui é mais um controle interno do que você está fazendo. Não vai ter nenhum acesso público. Né? Então, vamos lá de novo. Está em branco aqui. Né? Opa! Adicionar mensagem. Clicou errado. Adicionar mensagem. Olá, GDG Salvador. Deixa eu pensar numa coisa diferente, sei lá. Inscreva-se no Frontin Salvador. Tá? Vou vir aqui. Ele redirecionou, né? Para ficar mais fácil a minha vida. Ele já criou a ID novo. E ó, tá vendo? Ó? Aqui ele já está com o original, que foi o que eu digitei, e imediatamente, né, ele já está com o modificado aqui, com inscreva-se no Frontin SSA com o cavalinho, né? Isso aqui, né, ele vai executar, né, toda vez que tiver um evento de write. Então vamos ver aqui se isso funciona. Será que isso funciona? Olá. Certo? Então, ele não só funciona na vez do input, né, do primeiro input. Toda vez que tiver uma alteração, né, toda vez que eu escrever alguma coisa aqui, demora, né, meio segundo, mas a Cloud Function é chamada, né, e eu tenho acesso disso tudo aqui no meu painel de functions. As nossas funções adicionar mensagem e o transformar o uppercase. Como a gente viu lá, adicionar mensagem, ele faz um request, né, que traduziram como solicitar, né, um request HTTP, e aqui, né, aqui ele faz um ref.write no nosso banco. É bem claro, veja como é bem paralelo, né, ao que a gente escreve aqui, né, tipo, é muito claro o que cada função faz. Demora 2,60 milissegundos, né, uma eternidade. E está toda aqui, a gente consegue acompanhar aqui todos os registros de chamada, né? O uso, né? Tem uso para cacete, mas, né, é limitado quando você está com o gratuito, querendo ou não. Mas é uma limitação que você não consegue atingir na mão, tá ligado? É uma coisa bem absurda mesmo. Né? E, no geral, é isso. Eu acho que assim, esse aqui é o exemplo mais prático e simples de como o Firebase Cloud Functions funciona, né? Tipo, da gente ver ele funcionando de fato, porque ele é tão óbvio quanto parece. É a gente poder chamar uma função dentro do Firebase, certo? Uma coisa que a gente não conseguia fazer antes, né? Quem já fazia isso muito bem era o AWS, né? O AWS tinha o AWS Lambda. A diferença principal do AWS Lambda para
o Firebase Functions é que você não precisa de 12 pessoas e um gato para conseguir dar deploy numa função. Você sozinho aqui, você viu que a gente, uma linha de comando, né, algumas poucas linhas de código, deu deploy, você não precisa de um time todo de DevOps para conseguir dar deploy numa função, né? Então, é bem simples, bem fácil de utilizar e, basicamente, quase tudo que a gente precisava de um servidor customizado, a gente consegue usar aqui direto do nosso Firebase, certo? Então, foi bem hardcode, né? E agora eu fico aguardando a dúvida de todo mundo aqui, né? Se quer testar alguma coisa aqui, se quer fazer alguma pergunta, se entendeu, se não entendeu, se lá, quer que eu mande um abraço para a Xuxa, não sei. Tô aí à disposição. Foi bem na hora mesmo, deu 1 hora certinho. Né? Rapaz, você é muito pontual, né? Você é pontual demais. Então vamos ver aqui, Jesus, se surgiu primeiro aqui no YouTube alguma pergunta. No YouTube, aqui no chat, ninguém teve dúvidas, pelo que eu tô vendo aqui. Uhum. Sendo que eu tenho algumas perguntas para você. Relaxa. Pergunte. Deixa eu ver agora no Twitter para ver se alguém também teve alguma perguntinha lá. Então, cara, atualmente lá na empresa, eu e uns colegas estamos usando o Firebase, né? A gente vai trabalhar com real time e também alguns módulos offline, o que o Firebase deixa isso bem simples pra gente, né? E com isso, pelo que eu pude ver aqui da sua coragem do live code, é bem interessante esse Firebase Cloud Functions, né? Eu gostei bastante e com certeza a gente vai aplicar lá. Que a gente está fazendo meio com a mistura. A gente usa um pouquinho de Mongo, a gente também está usando o Firebase em algumas coisas, né? Principalmente para nossos aplicativos lá. Então isso é bem bacana. E o que também se mostrou aí para gente que você não precisa morrer para conseguir fazer um deploy. Lá a gente morre pra caralho para fazer um deploy no AWS. E é legal que, assim, se você estiver fazendo um Progressive Web App, por exemplo, que quase por definição ele é todo estático, né? Então, muito provavelmente você já está hospedando tudo aqui no Firebase mesmo, né? Aqui na Public, né? Que é onde a gente coloca aqui os arquivos estáticos da gente. Então já está tudo em casa. O mesmo evento de deploy que você tem que fazer para dar deploy no seu app, né, de arquivo geral e tal, é o mesmo deploy, né, na mesma chamada, você faz o deploy de Cloud Function. Então é muito vantajoso.